Bom dia, meus amados irmãos e amigos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, no seu lar e na sua família, nesta manhã do dia 23 de junho de 2025. Amém? Hoje nós vamos estar meditando num trecho bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 17 a 24. Amém? Então, mas antes de nós entrarmos na meditação dessa palavra, eu queria pedir para você que assista até o fim esse vídeo, deixe seu like, e também compartilhe este vídeo com os seus familiares, com seus amigos, seus colegas de trabalho. Possivelmente alguém está necessitando receber uma palavra de vida e de edificação nesta manhã. E essa palavra tem tudo a ver com isso. Amém? E também eu te peço que você adquira pelo menos um dos meus livros lançados recentemente. Evangelismo, uma tarefa inadiável, e também Nas Profundezas do Espírito, tá? Foram editados pela editora Wiclap, e no final desse vídeo eu estarei deixando aí o link para que vocês possam adquirir os livros diretamente com a editora. Então vamos lá. A palavra de Deus nos diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 14, a partir do versículo 17 ao 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Então, essa é uma palavra muito, muito edificante. Nós vamos estar meditando sobre ela neste momento. Os seres humanos, irmãos, foram criados por Deus para exercer ao máximo e livremente sua capacidade intelectual. Amém? Então Deus nos deu inteligência, colocou em nós inteligência para que nós exercêssemos ao máximo e livremente essa capacidade. Tanto é que o nosso maior e melhor exemplo foi Adão, Adão, que foi criado por Deus, formado por Deus lá no Jardim do Éden. O que Deus ordenou a Adão? Que ele nomeasse os animais. Então Adão deu nomes a todos os animais que foram criados por Deus, e os nomes que foram dados por Adão aos animais permanecem até hoje. Isso é uma prova da inteligência e da capacidade intelectual que Deus concedeu ao homem. Mas essa condição, irmãos, ela foi terrivelmente afetada por causa da infidelidade e desobediência no Jardim do Éden, fazendo com que o homem perdesse a imagem de Deus, se afundando em seus delitos e pecados. Então Deus, por causa da desobediência, Deus ordenou que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão eles morreriam. Eles não creram e passaram a morrer fisicamente e também espiritualmente. Isso nos mostra que quando o uso da inteligência e da criatividade são realizados longe do amor de Deus e da direção do Espírito Santo,
tornam-se ineficazes, frustrantes e muitas vezes perigosos. Veja o que Deus diz, usou Paulo para falar aos Romanos, no capítulo 1 da carta aos Romanos. Portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, você quer ver a realidade da vida humana, né, sem Deus? Você lê a primeira carta de Paulo aos Romanos, que Paulo vai falar profundamente ao seu coração. Aqui, quando ele fala que antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou seja, que se tornaram orgulhosos, cheios de vaidade, né, rejeitando o amor e os ensinamentos de Deus. Então, qual então seria o segredo, né, da vitória? O segredo da vitória em todas as áreas da nossa vida. Unidade e maturidade é o segredo, tá? Principalmente para os cristãos, para a igreja. A unidade e maturidade dos membros, né, são fundamentais para o ministério de corpo de Cristo, a igreja, né? Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E isso só se adquire, né? Só se adquire essa unidade, né, e essa maturidade através dos estudos bíblicos, da consagração das nossas vidas, da frequência aos cultos, etc. E a pureza, irmãos, também é essencial para os que pertencem a Deus e para que a plena unidade e maturidade sejam alcançadas pela igreja, né? Pureza e santidade é igual à vida consagrada, né? Ou seja, nós temos que ser imitadores de Cristo, né? O apóstolo João, ele fala isso, né, lá na sua primeira carta, né? 1 João, capítulo de número 1, amém? Desculpe, 1 João, capítulo número 2, versículos de 1 a 6, diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, ou seja, somos justificados por Cristo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelo do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Ou seja, nós temos que ser imitadores de Cristo. Amém? Em segundo lugar, irmãos, segunda coisa, né, importante para que cresçamos em maturidade é a verdade. A verdade é essencial para a unidade e maturidade da igreja. O nome humano Jesus personifica a verdade na vida terrena por meio do exemplo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele incorpora a verdade, né? Ele diz lá, ele é o único que diz, né, em 14:6, ele é o único ser que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Ele deu testemunho da verdade, né? Em João, capítulo 18, versículo 37, o Senhor diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aleluia! Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então a verdade é essencial. Portanto, Jesus é a fonte de toda a certeza e de todos os benefícios do Evangelho, irmãos. Nada se fez, nada se faz e nada se fará no reino de Deus se não for por intermédio de Jesus. E eu digo mais ainda, né? Deus só age na terra por meio de Jesus e
O instrumento que é usado por Deus e por Jesus é a sua igreja. Amém? Então, Jesus não vai se personificar aqui agora, né, durante essa dispensação do Espírito Santo. Né? Então, é por isso que a palavra de Deus diz que nós, o corpo de Cristo, a igreja, nós somos embaixadores de um reino espiritual, né? Nosso rei é Jesus, nós somos embaixadores dele aqui na terra. E ele fala através da igreja, ele cura através da igreja, ele expulsa os demônios através da igreja. Amém? Por isso, olha a importância de cada cristão, de cada membro deste corpo de Cristo. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que nós temos que nos despir do velho e nos revestir do novo. Está aqui em Efésios 4, né? Novamente, 4, 22, tá? Ao 24 diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Aleluia. Amém? Então, irmãos, a palavra despir-se, né, e revestir-se lembra a forma do batismo primário, né? Quando nós estamos sendo batizados, nós morremos para o velho homem e renascemos para Deus, né? Nós nos despimos da velha natureza e nos revestimos da nova natureza, né? Por isso é que, tradicionalmente, né, nós usamos uma bata branca quando vamos ser batizados, simbolizando, né, a pureza espiritual da qual nós estamos nos revestindo. Amém? Os velhos trajes dos batizados são abandonados para se vestir novos trajes brancos, símbolos de santidade. Devemos, então, deixar a nossa natureza, irmãos, antiga, né, a nossa vida antiga para trás, como se fosse uma roupa velha a ser jogada fora. Amém? Então, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, diz a palavra do Senhor. A expressão sede renovados, do versículo 23, né, da carta, capítulo 4 de Efésios, comunica a ideia de um processo diário e permanente, ou seja, constante. Né? Nós temos que ser renovados dia após dia, dia após dia. Né? Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Amém? Quando decidimos aceitar o presente de Cristo, né, que é a salvação, não devemos mais ser dirigidos, né, por desejos e impulsos, mas nós devemos nos vestir, devemos vestir a nossa nova natureza, que nos é dada pelo Espírito Santo. Amém? Então, o que acontece? Quando nós recebemos Cristo como Salvador, acontece dentro de nós um processo chamado regeneração, né? E nesse momento o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós passamos a andar em novidade de vida, né, instruídos e direcionados pelo Espírito Santo. Somente pela renovação promovida no coração do crente pelo Espírito Santo é possível viver, né, a vida cristã de uma maneira vitoriosa, aleluia, e gloriosa, apesar das fraquezas naturais e das tribulações pelas quais passamos. Colossenses, né, capítulo 3, Colossenses 3, versículos de 8 a 12, assim nos fala: agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da sua nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos
e amados, revistam-se da profunda compaixão de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Eita glória, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Coisa linda, tá? Então, irmãos, devemos nos livrar de todas as práticas mais e da imoralidade, permanecendo coerentes e fiéis à nossa nova confissão de fé. Concluindo essa mensagem, quero ler para os irmãos lá em Efésios 4, do 14 ao 16. Efésios 4, do 14 ao 16, diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Amém? O surgimento de falsos mestres, irmãos e pastores, não é apenas um fenômeno atual, nem exclusivo dos finais dos tempos. Ele já perturbava a igreja na época dos apóstolos e de Paulo. Paulo afirma que o objetivo maior desses falsos profetas é afastar os crentes imaturos do caminho do Senhor por meio de sofismas, que são argumentos enganosos, e de heresias bem engendradas, que são deduções falsas e mentirosas a partir de bases reais. Ou seja, Satanás ele envolve a mente dos crentes imaturos. Por isso a necessidade de nós crescermos na maturidade cristã, para não sermos mais enganados. Tiago usa uma figura de linguagem da aeronáutica, as ondas, para comparar o comportamento confuso e inseguro de certos cristãos instáveis, como pequenas embarcações em meio ao mar revolto. Tá? Lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo 6 a 8, diz assim: peça, porém, com fé, Jesus está falando Tiago está falando acerca da sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Então, nós não podemos ser indecisos e inconstantes. Nós temos que ter convicção do Deus que nós servimos e da fé a qual nós abraçamos. Então, é impossível, irmãos, estar unido a Cristo e ainda assim andar nas trevas. Temos que tomar cuidado para que não nos tornemos insensíveis ao Espírito Santo e as pessoas sinceras, sob pena de nossas consciências serem cauterizadas como resultado da escravidão do pecado. 1 João 1,6, 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, é impossível, volto a repetir, de estar unido a Cristo e andar nas trevas. A consequência disso será sempre o afastamento e a rebeldia a tudo quanto se refere ao Senhor e à sua igreja. Amém? Então, pessoas que não conseguem se firmar na igreja, no evangelho, no amor de Cristo, é porque elas são inconstantes. Elas querem andar, servir a Cristo, mas não querem deixar a sua velha criatura. Nós precisamos abandonar a velha criatura e abraçar um novo. Finalmente, em Colossenses capítulo 3, irmãos, versículo, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, assim nos fala: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Amém? Então, irmão, buscar as coisas do alto significa se esforçar
para colocar as prioridades do céu na prática diária. Amém? Pensar nas coisas do alto significa concentrar-se no eterno, em Deus, na eternidade, né? Ao invés do que é temporal, né? Das coisas do cotidiano, né? Porque se nós colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias, nos problemas, né, nós estaremos trocando o essencial pelo que é secundário. O que é secundário? Né? O secundário são os nosso trabalho, nossa escola, o comer, o vestir, né? Tudo isso é secundário. O essencial é amar a Deus e andar na sua presença. Amém? Que o Senhor abençoe você e sua família nesta manhã. Que essa palavra não caia ao vento, mas que ela consiga entrar no seu coração como uma boa semente, né? E ali germinar, florescer e frutificar para a glória e louvor do nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, diante do Teu altar, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo esteja indo de encontro à mente e ao coração das pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que Tu esteja, Pai, concedendo a cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus, a maturidade espiritual necessária para que possamos crescer na graça, no amor e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos manter a unidade do Seu corpo e andar em espírito e em verdade, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Pai, abençoa, Pai, essa pessoa, seu lar e sua família, ó Deus, dando a eles saúde física, mental e espiritual, e também suprindo cada uma das suas necessidades, sejam elas financeiras, profissionais ou ministeriais, para a honra, glória e louvor do Teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vai em paz e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.